Olá pessoal, boa tarde, mais uma aulinha aí para vocês. Hoje a aula é de espelhos esféricos, tá? Nas últimas aulas a gente falou de reflexão, campo visual, falamos de espelho plano, quais são as características das imagens formadas por espelhos planos. E agora falaremos de espelho côncavo e o espelho convexo e o tipo de imagem que é formada por cada um desses espelhos. É a aula 04, frente D da apostila de vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a característica de cada um desses espelhos, tá? Então nós temos aqui a primeira característica, espelho convexo, tá? Essa partezinha aqui, ó, essa é a parte de dentro do espelho, essa é a parte de fora, é como se fosse uma bolinha de Natal cerrada ali. A parte saltada se trata de um espelho convexo. Lembrando sempre que ele possui esse centro de curvatura, ou raio de curvatura, é como se fosse o raio original da bolinha, tá? É por aqui que a luz vai passar, da esquerda para a direita. E, ao contrário, né, olhando a parte de dentro da bolinha, eu tenho um espelho côncavo, tudo bem? Que eu também tenho centro de curvatura, ou raio de curvatura, que era o raio original da bolinha, tudo bem? A luz sempre também vai passar da esquerda para a direita. Bom, pessoal, um jeito mais simples para a gente desenhar esse espelho côncavo e espelho convexo, tá? Sempre que eu me referir a um espelho côncavo, ele sempre vai estar deste jeitinho aqui. Aqui minha mão na câmera fica ao contrário, tudo bem? Então você tem este espaço aqui, ó, tá? Os risquinhos para trás representam a parte de trás do espelho e tudo que está atrás do espelho se trata de um espaço virtual. Parte da frente, espaço real. Tudo bem? Então você tem o centro de curvatura desse espelho, o raio de curvatura, e você tem o vértice, que é o pontinho entre esse raio central aqui, tá? Esse eixo central e o pontinho aqui do meio do espelho, chama vértice, tudo bem? E eu tenho o espelho convexo, tá? Nesse caso, os risquinhos, essa é a parte de trás de um espelho convexo, tudo que está atrás do espelho convexo é um espaço virtual e na parte da frente é um espaço real. Três características que você precisa lembrar do espelho côncavo e convexo é o vértice, o foco desse espelho e o centro de curvatura ou raio de curvatura. Bom, a gente tem que saber o seguinte: as propriedades desse espelho. Espelho côncavo, tá? Ó a representação dele aqui. Incidiu um raio de luz, bateu no espelho, ele sempre vai passar pelo foco. Neste caso, ele está passando de verdade pelo espelho, tá? Ele tem, se você olhar, né, você vai visualizar esse raiozinho incidindo no espelho, batendo e passando pelo foco. Então ele passa de verdade, nós chamamos de foco real, tá? Foco verdadeiro. Então no espelho côncavo, esse foco ele é de verdade, ele é um foco real. Porém, no espelho convexo, eu vou incidir um raio de luz paralelo, ele incide no espelho e ele sai, tá? Detalhe, ele também passa pelo foco, porém ele passa pelo prolongamento dos raios de luz. Então esse foco, nós vimos lá no começo da aula, aqui ó, se trata de um espaço virtual. Como o foco do espelho convexo está do lado virtual, ele se trata de um foco virtual. Ah, Renan, quer dizer que os raios de luz não passam por ele? Passam. Também passam pelo foco, mas passam pelo prolongamento neste foco. Tudo bem? Tranquilo? Então, espelho côncavo, foco de verdade, foco real, verdadeiro. Espelho convexo, ele passa pelo prolongamento dos raios de luz. Ele também passa pelo foco, mas pelo prolongamento ali. Bom, então aqui nós temos ó, o foco real, para vocês não se esquecerem. Espelho côncavo, tá? Realzinho aqui. Incidiu paralelo, ele vai passar pelo foco. Espelho convexo, ele incide paralelo, ele sai, ele até passa pelo foco, mas ele passa pelo prolongamento. Então, nesse caso, ele se trata de um foco virtual. Detalhe, pessoal, se eu incidir um raio de luz em cima do centro de curvatura ou do raio de curvatura, ele incide, bate no espelho e volta. Tudo bem? Ele não sofre desvio nenhum. Da mesma forma, no espelho convexo, se eu incidir em cima do centro de curvatura ou do raio de curvatura, porém, como ele é um centro de curvatura virtual, ele vai passar pelo prolongamento. Bateu e voltou, não sofre desvio nenhum. A segunda, se um raio de luz ele entra, vou incidir no vértice do meu espelho com um certo ângulo alfa aqui, ele reflete com o mesmo ângulo, tá? Lembra da questão da simetria dos espelhos planos? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Aqui é a mesma coisa.
incidiu com o ângulo alfa, ele sai com o mesmo ângulo. Tá? Importantíssimo para a gente fazer a formação das imagens. No espelho convexo, ele entra com certo ângulo e ele sai com certo ângulo. Se aqui é beta, aqui também vai ser beta. Você vai fazer o prolongamento depois na parte de trás do espelho. Outra regrinha, se você incidir paralelo um raio de luz, ele incide no espelho, tá? E ele vai passar pelo foco. Da mesma forma no espelho convexo, tá? Ele incide paralelo, ele sai, porém ele também passa pelo foco, mas pelo prolongamento. E a terceira regrinha, se ele passa pelo foco, ele sai paralelo, tá? Da mesma forma, se ele passa pelo foco aqui, ele também sai paralelo. Então, ou ele entra paralelo e sai pelo foco, ou ele passa pelo foco e sai paralelo. As duas regras são válidas, beleza? E a parte importante, a parte que cai no vestibular, é o tipo de imagem, a característica da imagem formada por cada um desses espelhos. Espelho côncavo, ele forma vários tipos de imagem, então ele é um pouquinho mais complicado. O convexo já é mais tranquilo porque ele só forma um tipo de imagem. Pessoal, lembrando sempre o seguinte: qualquer imagem formada atrás do espelho é uma imagem de natureza virtual, você não consegue projetar ela. Quando ela é formada do mesmo lado, a gente fala que se trata de uma imagem real, tudo bem? Eu consigo projetar em um anteparo, tá? Então vamos pensar o seguinte: para formar uma imagem eu preciso de dois raios de luz. Então você tem aqui o objeto AB, essa flechinha azul. Então eu preciso de dois raios de luz. Opa, dois raios de luz. O primeiro é o raio verde. Ele vai incidir paralelo sobre o objeto. Quando ele incidir no espelho, ele bate e sai pelo foco. Lembra? Entrou paralelo, sai pelo foco. O outro é o seguinte: se ele entra pelo foco, ó, incidiu no espelho, ele sai paralelo. Nesse momento em que cruza os dois raios de luz, é ali que é formada a imagem. Então, nesse caso, é formada do mesmo lado onde está o objeto. Então, a natureza dela é real, ela pode ser projetada em um anteparo, em uma tela. Localização entre o centro de curvatura e o foco do nosso espelho, ela sempre vai ser uma imagem menor e invertida. Ela estará de ponta cabeça, tá bom? Então, de novo, como que eu vou projetar essa imagem? Com dois raios de luz, um incidindo paralelo e passando pelo foco, e o outro passando pelo foco e saindo paralelo, tudo bem? O que acontece se eu colocar esse objeto em cima do centro de curvatura ou do raio de curvatura do meu espelho? A mesma coisa. Incidiu paralelo, passa pelo foco. Incidiu com certo ângulo aqui, ó, ele sai com o mesmo ângulo. Se aqui é beta, aqui vai ser beta. No momento em que cruza os dois raios de luz, é ali que é formada a imagem. Em cima do centro de curvatura é o único lugar em que o objeto vai ter o mesmo tamanho da imagem, ou a imagem o mesmo tamanho do objeto. Está do mesmo lado do objeto, pode ser projetado em um anteparo, então se trata de uma imagem real. Localização em cima do centro de curvatura, tamanho igual, mas ela também estará invertida de ponta cabeça. Estou aproximando esse objeto do espelho. Agora ela está entre o centro de curvatura e o foco. O que aconteceu com a imagem projetada? Ela ampliou. Então vamos ver. Vamos lembrar. Em cima do centro de curvatura, ela tem o mesmo tamanho. Um pouquinho para frente, eu vou ampliar. Ela vai ficar um pouquinho maior. Então, neste caso, ela vai ser uma imagem também real, tá? Porque ela está do mesmo lado do objeto. Ela está antes do centro de curvatura. Ela é uma imagem maior, mas ela está invertida ainda. Ela está de ponta cabeça. Eu sempre brinco o seguinte: à medida que você está aproximando o objeto do espelho, ele vai ficando cada vez maior. Chega um certo momento que ele fica tão grande, tão grande, tão grande, que ele não vai ser mais projetado desse lado. Ele vai ser projetado do outro lado. Tudo bem? Em cima do foco é o único lugar que não forma imagem. Os dois raios eles vão sair paralelos e em nenhum momento eles se cruzam. Então, em cima do foco, quando o objeto for posicionado em cima do foco do espelho, ele não forma imagem nenhuma. Neste caso aqui, eu coloquei para frente um pouquinho do foco, então está entre o foco e o vértice do espelho côncavo, tá? Então, nesse caso, vamos pensar assim, ele ficou tão grande essa imagem que ela vai ser projetada do outro lado, tá? De novo, como que ela vai ser projetada? Incidiu no espelho, ele passa pelo foco, aí eu faço o prolongamento nesse caso. Incidiu com certo ângulo de abertura, ele reflete com o mesmo ângulo de abertura, tá? Você faz o prolongamento. No momento em que se cruzam esses dois raios prolongados,
tá? É ali que vai se formar a imagem. Neste caso, a natureza ela é virtual, ela não pode ser projetada, ela está sendo formada atrás do espelho. Localização, atrás do espelho. Tamanho em relação ao objeto, ela sempre vai ser maior. Orientação, ela vai ser direita, ela não vai ficar de ponta cabeça. Então, é o único lugar em que eu posso colocar o objeto, que ele vai ampliar essa imagem, ela vai ficar direita e ela não vai estar mais de ponta cabeça. Uma das aplicações disso daqui é o espelhinho do dentista. Se trata de um espelho côncavo, ele aproxima aquele espelhinho bem perto do nosso dente, tá? Entre o foco e o vértice desse espelho dele, e ele vai ver a imagem do nosso dente ampliada e direita, né? Para facilitar, não vai poder estar de ponta cabeça ali. Então, são os 5 tipos de imagens formadas pelo espelho côncavo, tá? Antes do centro de curvatura é uma imagem reduzida, invertida e real. Em cima do centro de curvatura ela tem o mesmo tamanho, mas continua invertida. Entre o centro de curvatura e o foco ela vai ser maior, mas continua invertida. Em cima do foco ela não forma imagem. E entre o foco e o vértice ela vai ser uma imagem ampliada, mas vai estar do outro lado do espelho, então vai ser de natureza virtual. E o último, que é a imagem formada pelo espelho convexo, ele só forma um tipo de imagem, tá? Que é uma imagem reduzida, direita e virtual. Tá? Então, como que eu vou projetar essa imagem, Renan? Coloco aqui o objeto AB, vou traçar um raio de luz paralelo, ele passa pelo foco, mas ele passa pelo prolongamento. Incidir um raio de luz com um certo ângulo no vértice do meu espelho, ele reflete com o mesmo ângulo. Tá? Você faz o prolongamento dos dois, no momento que eles se cruzam, é ali que forma a imagem. A natureza, uma imagem virtual. Localização entre V e F, tá? Sempre antes do nosso foco. Tamanho em relação ao objeto, menor. E orientação, ela vai ser direita. Renan, se eu aproximar esse objeto mais próximo, aproximar do nosso espelho, o que vai acontecer? A imagem vai aumentar um pouquinho, mas em nenhum momento ela vai ser do mesmo tamanho ou maior que o nosso objeto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Uma das aplicações disso daí é aqueles espelhos que tem em ônibus, saída de condomínio, shopping. Por quê? Porque eu quero ver bastante coisa em um único espelho. Então, o que ele faz? Ele reduz o tamanho dos objetos. O campo visual se torna maior. Ônibus, carreta, que tem bastante pontos cegos, tem o espelho plano em cima, mas embaixo tem o espelho convexo. Para quê? Para eu ter uma visão de mais coisas, colocar mais coisas nesse campo visual. Tem que ter o espelho plano para ter noção de profundidade, mas sempre é colocado também esse espelho convexo, tá? Para aumentar o campo visual do espelho. Bom, na aula de hoje era só isso. Próxima aula utilizaremos a equação, né, aplicada aos espelhos côncavo e convexo na nossa aula ao vivo de sexta-feira. Até lá, abração pessoal e até a próxima.